Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos. Estamos aqui para comentar um assunto aqui no nosso canal, Nada Além da Verdade, onde nós priorizamos aqui o fato, né? E tiramos desse fato a verdade dentro dos fatos e comentamos aqui com você. A verdade de hoje, ou o fato que nós iremos analisar hoje, é sobre uma fala da primeira-dama, né, do estado de São Paulo, a esposa do governador João Dória, a conhecida, né, a artista plástica, né, Bia Dória. A fala que causou polêmica em uma entrevista ali, né, no Palácio ali, né, de São Paulo, ali do governo de São Paulo, uma fala que ela acabou pronunciando, né, e deixou aí muita gente revoltada, muita gente acabou se sentindo aí ofendido por essa colocação, por essa verbalização fora, eu acredito, infeliz, a qual ela trouxe ali, né, dentro dessa entrevista ali com a socialite, também polêmica, né, que gosta também de uma polêmica, que sempre causa polêmicas nas suas colocações, nas suas redes sociais, a Val Marchiori, né, Val Marchiori, em uma entrevista ali, a primeira-dama Bia Dória, junto com essa Val Marchiori, elas comentando, falando a respeito dos projetos sociais que a primeira-dama tem, né? E ela falando alguma coisa sobre os projetos sociais, ela acaba falando algo aí que, no meu ver, né? No meu ver, é uma fala infeliz que poderia ter sido pensada, que poderia ter sido analisada antes de expressar essa fala. Eu sei que nós temos o direito, né? Nós temos o direito constitucional que nos dá, que nos protege, né, de nós comentarmos, de nós falarmos aquilo que nós pensamos, que nós acreditamos ser correto. Só que nós precisamos entender uma coisa: bilionário, né, um trilionário, você expressando uma palavra ou algumas palavras dessa forma, logicamente que você vai estar ofendendo aquelas pessoas ali que são moradores ali de rua e estão no estado de miserabilidade, e você sabe disso. Então vamos lá. A fala, né? A fala foi infeliz, né? A fala aqui da primeira-dama foi uma fala infeliz, né? Que poderia ter sido evitado se ela tivesse pensado. Ela que diz que trabalha com projetos sociais, que está sempre em contato, né, com pessoas de vulnerabilidade ali, ela deveria ter pensado, deveria ter se controlado nas suas colocações para que não viesse aqui ofender. Então, a fala, né, a fala da primeira-dama foi mais ou menos nesse nível, nesse contexto. Não é correto dar marmita e roupa a moradores de rua, porque isso se torna para eles um atrativo. Então, olha só, né? Olha só a questão, né? A questão e a postura, né, de uma primeira-dama que trabalha com questões sociais, que trabalha com projetos sociais, ela pronunciar uma palavra dessa, palavras, né, pronunciar palavras nessa questão ou dentro desse princípio, seria, claro, que ofensivo aos moradores de rua. Uma pessoa que deveria estar cuidando, né, ajudando, lógico que nós vamos avaliar aqui a, a a situação que se encontra, né? A situação que se encontra esses moradores de rua, a situação que o país se encontra hoje. Segundo as informações, nós temos mais da metade da população brasileira hoje desempregada, e a quantidade de morador de ruas, né? De morador de rua de 2000, vamos colocar aí, de 2019 para cá, né, para 2020, com essa pandemia, com muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas que até pagavam aluguel e agora, né, por causa ou por motivo dessa pandemia, perderam o seu emprego, está em um estado aí de vulnerabilidade, acabaram perdendo, ou até mesmo, né,
sendo despejado, até ponto de ser despejado, e acredito que essa quantidade de moradores de rua tem subido aí de cada ano, né? Cada ano a estatística, nós vamos aqui ler aqui a estatística aqui do ano passado, da quantidade de moradores de rua que tinha. Somente, gente, isso é somente, né? É uma estatística que é feita, né? É um estudo que é feito, logicamente, que se você for fazer mesmo na íntegra, se você for pegar na íntegra mesmo, lógico que essa quantidade não vai ser não vai ser nem a metade da população de rua que existe. É feito um estudo, é feita uma pesquisa, lugares, locais, e ali conversa, se pega ali os dados desses moradores de rua e faz essa estatística aqui. Mas vamos, antes de eu entrar aqui, de eu passar para vocês as estatísticas da quantidade de moradores de rua, né, eu gostaria de convidar vocês, né, para já estar aqui nos ajudando, deixando o seu comentário aqui no nosso canal, Nada Além da Verdade, e deixa aí a sua inscrição, nos ajude aí nesse comentário aqui. Se você gosta, né? Se você gosta desse tipo de comentário, você pode se inscrever no canal e deixar aí a sua participação juntamente conosco. Então vamos lá. A questão aqui que nós estamos falando, né? A discussão de hoje é a respeito dessa fala infeliz da esposa do governador João Dória. Em vídeo, olha só, em vídeo com a Val Marchioli, primeira-dama de São Paulo, Bia Dória diz que não é correto dar marmita e roupas a moradores de rua. É um atrativo, para eles. Isso faz com que esses moradores de ruas eles se mantenham, eles permaneçam, eles queiram estar ali. Então, no pensamento da esposa, né, do governador ali, da Bia Dória, né, primeira-dama, no pensamento dela, você dando alimento, roupa, o dinheiro, né, ajuda, né, no caso, dinheiro, você dando qualquer coisa para o morador de rua, você está contribuindo para que ele possa permanecer na rua, com não somente que você está contribuindo, mas você está alimentando o desejo de que ele tem de permanecer na rua. Então, segundo o pensamento dela, as pessoas que são moradores de rua, sem distinção, porque nós precisamos fazer uma distinção dentro da questão, não podemos ser injustos, né, também, nem no pensamento dela e nem na questão dos moradores, das pessoas que estão em estado de que uma certa quantidade de pessoas que hoje estão na rua, existe, né, se você for fazer um estudo, existe vários casos que levam a pessoa a estar na rua, e lógico que tem alguns que preferem até estar na rua, porque ali ele tem uma liberdade total que ele não teria se ele estivesse numa casa, num abrigo, em família. Então ele acaba preferindo estar nessa condição por ele ter essa liberdade de usar droga, de beber, de fazer o que ele quer, né, de ficar na situação que ele deseja estar. Mas, gente, isso é uma quantidade pequena, né, da quantidade de pessoas que moram na rua. Então, tem pessoas que moram na rua, estão na rua por quê? Porque perdeu o seu emprego, porque pagava um aluguel e hoje não tem condições porque não está empregado. Tem pessoas que, né, acabou sendo expulso de casa por alguma coisa que aconteceu, pessoas por causa começou a beber, usar droga e acabou indo para a rua, pessoas que com problemas psicológicos também acabaram fugindo de casa, vindo de outros lugares, pessoas que migraram de outras cidades para cá, principalmente o pessoal que vem do Nordeste, né, que vem de outros estados, de outras capitais, e acaba vindo no sonho de conquistar o seu sol em São Paulo, Rio de Janeiro, em cidades grandes, acaba chegando aqui se frustrando e acabam não tendo condições de pagar, não tem condições de pagar um aluguel e acaba indo para a rua. Outros também, né? Alguns imigrantes de outros países também que vêm como imigrantes para o Brasil, chega aqui também, não consegue, principalmente o pessoal que vem da Venezuela, né? Uruguai e tal, vem para o Brasil achando que vai ter uma vida boa e acaba
indo para a rua. Então, gente, são N situações. Nós não podemos pegar uma situação e generalizar como ela fez, colocar todos os moradores que estão na rua por opção. Claro que não. Se você dá uma condição, se você dá uma casa para uma pessoa que está na rua, não por opção, mas pelo estado que ela se encontra, pela condição que ela se encontra, logicamente que ela não vai preferir estar na rua. Então, isso é uma loucura, isso é um desatino de uma pessoa com um gabarito, né, com uma formação acadêmica que tem, educação física, em artes e tal e tudo mais, para uma pessoa esclarecida ser esposa de um governador, né, de um prefeito e após governador de um estado tão grande, era para ser uma pessoa bem esclarecida, bem entendida nessa questão. E ainda, pior, uma pessoa que faz parte de projetos sociais, gente. Presidente de, né, de projetos sociais. Mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. Olha só, a primeira-dama do estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Bia Dória, causou uma polêmica nessa sexta-feira, após uma entrevista que concedeu para a socialite Val Marchioli no Papo, gravado no Palácio dos Bandeirantes, aonde foi, né, que é a casa do governador de São Paulo, do estado de São Paulo, Palácio dos Bandeirantes. A esposa de João Dória declarou que não seria correto dar marmitas e roupas para moradores de rua, porque eles gostam de ficar ali. Então, gente, que absurdo é esse, gente? Que absurdo é esse? Deixa eu reiterar aqui algo aqui para você. Nós temos a liberdade de Todos temos o direito de expressão, de falar aquilo que nós queremos, claro, sem ofensas, porque se você ofender, se você falar alguma coisa que seja ofensiva, que seja discriminatório, que seja, né, de ofensa pessoal, você vai responder processos, pode ser preso por defamação, calúnia e outras questões mais, mas você tem o direito de expressão, você tem direito de falar aquilo que você pensa, é algo constitucional, é protegido pela Constituição, o pensamento, é livre o pensamento do cidadão. Porém, da mesma forma que é livre o pensamento do cidadão, também é livre a resposta. Então, da mesma forma que você tem o direito de falar, que não seja ofensa ou preconceito, discriminação, alguma coisa parecida, é crime, você também tem o direito de retórica, você tem o direito de responder, né? Você tem o direito de responder a réplica, na verdade, né? Você tem direito de réplica daquilo que foi é, falado. Então, nós estamos aqui respondendo aqui, né, na questão, porque eu acredito que talvez não em tal peso, não seja dessa forma, mas foi uma fala infeliz, talvez ela não quis em partes dizer tudo isso, mas infelizmente acabou deixando transparecer que ela não se preocupa com as pessoas de rua. Porque quem se preocupa, gente, quem se preocupa com moradores de rua, tá? Não vai ter uma fala, não vai falar dessa forma. Nós tivemos um fato no dia 4, acho que do dia 4 de, deixa eu ver aqui, foi no dia 4 agora, no dia 4 de 31 do 4, tá? De 2020 agora. No dia 31 do 4, ocorreu um fato ali, ou foi antes, né? Foi um pouquinho antes, de um conhecido, né? Um conhecido aí da mídia social, né? Ele é um cozinheiro, que é o chefe Folgaça, Henrique Folgaça, né? Todo mundo conhece pelo a apresentação do programa ali, do MasterChef ali que, né, todo mundo assistia. Ele fez um trabalho, fez e faz, né, um trabalho social de distribuir quentinhas, alimentos para as pessoas ali em São Paulo. E o que que aconteceu? Ele foi entregar, né, um certo dia ali, ele foi entregar
marmita para as pessoas, e a CGM, né, a GM de São Paulo, acabou impedindo a doação de alimento, e isso, né, isso chocou a população, e justamente a esposa do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, né, a primeira dama do Brasil, ela foi a favor, né, a primeira dama Michele Bolsonaro, ela denunciou em suas redes sociais no dia 21, né, acho que o fato aconteceu, denunciando que o chefe de cozinha Henrique Fogaça foi proibido pela Guarda Municipal de São Paulo de doar alimentos para as pessoas em situação de rua na capital paulista. Michele fez um apelo, olha só, gente, olha só aqui a questão. Então, Michele fez um apelo à primeira-dama de São Paulo, Bia Dória. Então, olha só aí, olha só, gente, né, a questão aí, tá, gente? Então, você já vai juntando uma coisa com a outra aí. Ela, né, pediu ajuda ali, né, a Bia Dória denunciou e tal, tal. Meu Deus, Bia Dória, né, colocando assim, os moradores de rua não podem ficar sem comer, isso é desumano, escreveu Michele em seu Instagram. Então, olha só a diferença, gente, olha só a diferença. A primeira-dama de São Paulo, diz que não é certo dar alimento para os moradores de rua, porque eles estão na rua porque eles querem. Olha, não dão alimento, né? Não é certo dar alimentos aos moradores de rua porque eles estão lá porque eles querem. Então, isso é atrativo para eles permanecer lá. Aí você vê a primeira-dama, a esposa, né, do presidente do Brasil, a primeira-dama do Brasil, né, Michele Bolsonaro, dizer em suas redes sociais que não é certo você deixar de alimentar as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, estado de rua, que estão na rua. Então, você vê aí a diferença de pensamento. O apelo da primeira-dama aconteceu depois de o próprio Henrique Fogaça contar em entrevista que os guardas municipais o impediram de fazerem a boa ação que aconteceu nesta segunda, dia 20. Então, olha só, então na verdade foi no dia 20, né, que aconteceu, no dia 21 ela colocou a denúncia, né, para que todos pudessem ter, e também chamou a atenção ali para a ajuda da primeira-dama de São Paulo ali, da esposa do Dória. Estamos fazendo esse trabalho há aproximadamente um mês, e ontem fomos surpreendidos pelo Guarda Civil Municipal. A alegação era de que os moradores de rua estavam fazendo bagunça e indicaram que fossem a Cracolândia, porque lá a distribuição de comida, porque lá tem distribuição de comida. Tá? Fogaça, que também é apresentador do MasterChef, né, como eu disse que a única preocupação era levar comida de qualidade àquelas pessoas e falou da importância da solidariedade neste momento de pandemia. Pronto, matamos a charada. Ao final, ele afirmou que recebeu ligações das autoridades pedindo desculpas, tá, gente? Então, desculpas pelo fato. Com isso, ele diz que pretende continuar com as doações, Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Afinal, né, essa questão é uma questão de humanidade, uma questão de reciprocidade, amor ao próximo, ser altruísta. Então, não é de egoísmo. Quem tem o egoísmo, quem é egoísta, faz olhando para quem. Agora, quem não tem, não é egoísta, não pensa em si só, faz apenas para aqueles que a pessoa acha que deve fazer, ou somente para aqueles que dá ibope. Agora, será que isso tem uma rixa? Será que é uma rixa? Porque na própria entrevista que nós vimos, né, daqui da esposa aqui do Dória com essa Val Marchiori aí, nós vimos ela falando, né? Falando
dando assim, enchendo a bola da primeira-dama, porque a primeira-dama bota a mão na massa, porque ela faz, não fica de cabelinho arrumadinho, bonitinho, tirando foto apenas, porque nós vimos algumas fotos, né, da própria esposa do Bolsonaro, né, Michele Bolsonaro ali, numa van, né, com algumas marmitas para entregar para as populações, e outra ela fazendo, né, ajudando ali na preparação dos alimentos, para poder doar para as pessoas. Será que isso é uma certa inveja? Eu acho que me parece que é uma certa inveja, né? Então, gente, vamos deixar um pouquinho de lado as diferenças, quem é melhor, quem é maior, quem é mais bonito, quem é mais feio, quem pode mais, quem não pode, e vamos ser solidários, porque vamos aprender aqui o que o Folgaça ele disse. Olha só o que o Folgaça ele disse, ó. Folgaça, que também é apresentador do MasterChef, disse que a única preocupação era levar comida de qualidade àquelas pessoas. E falou da importância da solidariedade nesse momento de pandemia. Então, olha só, vamos aprender com ele, né? Vamos aprender que esse momento de pandemia não é um momento de estar brigando, né, gente? De estar aqui querendo mostrar quem faz mais ou quem não faz. Então a questão, gente, a questão é de solidariedade, questão de humanidade. Aquele que é humano, não importa se tem pessoas que estão interessadas apenas na ajuda, no dinheiro e não quer saber, em vista das outras que estão ali, não é por opção, porque elas querem, é pela condição. Então você faz essa separação, tá, gente? E você vai entender que infelizmente, tem pessoas ali que estão, não é por, né, opção, mas elas estão ou porque gosta, como ela disse, não, elas estão ali porque elas gostam, não, elas não estão porque gostam, elas estão porque a situação que ela está, que ela se encontra, não é favorável a ela. Mas eu acredito que essa pessoa, se ela tiver uma condição, se ela conseguir sair desse momento, ela vai ser grata e vai trabalhar para poder ter uma vida melhor. Mas olha só, vamos definir aqui, vamos trazer uma definição para você o que é condição ou assistência social. Ó, conforme definição da Secretaria Nacional de Assistência Social, a população em situação de rua se caracteriza por ser um grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta, vínculos ininterruptos. Ó, vamos definir melhor aqui. Primeiro, elas estão na rua, por quê? Por causa de condições de pobrezas, né, absolutas, vínculos ininterruptos ou fragilidades, ou vínculos interrompidos, na verdade, né, interrompidos ou fragilidades e falta de habitação. Então são esses os princípios que faz com que uma pessoa ela esteja na rua. Então são N situações convencionais regular. Segundo, compelidas a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento por caráter temporário ou de forma permanente. Entre os principais fatores que podem levar as pessoas a irem morar nas ruas estão a ausência de vínculos familiares, perda de alguns entes queridos, desemprego, violência. Presta atenção aí, primeira dama. Vai prestando atenção aí. Violência, perda da autoestima, alcoolismo, uso de droga e doenças mentais. Então são esses os princípios que faz com que a pessoa acabe indo morar na rua. E se algumas delas não querem sair de lá, não é todas, tá, gente? Não é todas como ela diz aqui, não é você colocar todo mundo no mesmo pacote, que são moradores de rua, problema deles, não ajudem, deixa eles passar fome porque eles não querem sair da rua, tá? Embora grande parte dos estudos sobre esse tipo de população tenha sido realizado no século XX, há registro de sua existência, tá?
desde o século XIV. Portanto, a população em situação de rua não teve a devida atenção nos séculos anteriores e suas abordagens podem ter sido impulsionada pelo aumento de seu contingente, visto que a cada ano mais indivíduos utilizam as ruas como moradia. Ponto. Então vamos lá. Entendendo isso, sabendo que existe condições, consequências que levam a pessoa a estar na rua e entendendo que isso já faz séculos, né? Que isso já vem lá dos séculos passados e que não foi feito nada, né? Não foi feito nada para que essa situação mudasse. Os governantes, né? Não trataram, né, seu Dória? Né, seu Bruno Covas, e as pessoas, passa anos e anos, as pessoas vão continuando tomando isso como um objetivo, ou tomando como um princípio, na verdade, né, uma solução, uma saída. Morando na rua, porque ela vai morar onde? Se a pessoa não tem uma casa, se ela não tem um lugar para ela morar, ela vai morar onde? Debaixo da ponte, gente. Então isso é óbvio, isso é a condição, isso é a consequência. Agora, você ter sua casa, sua mansão, seu palácio, seu Porsche, né? Seu Porsche, você ter a sua arte, né? Claro, não entramos aqui no mérito de ter estudado ou não, da pessoa ter se formado, ter tido condições, mas é fácil você falar quando você tem a sua vida boa, quando você come caviar, toma champanhe, quando você tem os melhores médicos, os melhores. Não, é muito fácil. Agora você vê as pessoas no estado de rua, aí é complicado. Mas para nós encerrarmos aqui, deixa eu só passar para vocês aqui um dado aqui da prefeitura, tá? Ó, Prefeitura de São Paulo divulga censo populacional em situação de rua de 2019. Então esse censo ele foi feito em 2019, tá? Só para você entender. Levantamento permite a articulação de novas políticas públicas. Então, 2019, o seu prefeito Bruno Covas já fez algumas articulações para que essas políticas, né, viessem a, pelo menos, estar no papel, porque tá no papel é uma coisa, né? Tá no papel é uma coisa e você colocar em prática é outra. Então, para o setor de assistência e desenvolvimento social, tá? Isso daí foi no dia 31/1 de 2020, tá bom? Ó, a Prefeitura de São Paulo divulgou nesta sexta-feira, 31/1, o resultado do censo de população em situação de rua de 2019, segundo a pesquisa feita pela empresa Quality Ciências e Tecnologia Limitada. 24.344 pessoas estão em situação de rua na cidade de São Paulo. Destas, 11.693 estão acolhidas. Então, gente, menos da metade, tá? Menos da metade dessa população de 24 mil e tantas pessoas, menos da metade estão sendo acolhidas, né? Que é acolhidas que, né? Tem aí esse acolhimento em abrigos aí, estão sendo acolhidas, e 12.651 em logradouros públicos ou nas ruas. Então, a mais da metade estão em estado de rua. Realizado esse censo, né, o último censo realizado em 2015, ele contava que 15.905 pessoas faziam parte desse censo aí de estar na rua. Só que, gente, você pensar de 2015 para cá, dobrou a quantidade, né, de pessoas na rua. Então você vê que cada ano as pessoas elas vão estando na rua por causa da sua situação. O desemprego hoje, né, hoje nós estamos com informações de que a maior parte, né, a maior parte, ó, mais da metade da população brasileira já perderam seus empregos. Então, a estatística diz que a mais da metade da população brasileira hoje, por alguns motivos, né, de infraestrutura, de falta de investimento, né, na questão de desenvolvimento, no trabalho, e acabou que, né, e também com essa questão aqui da pandemia, acabou tendo esse grande marco aí de mais da metade da população brasileira estar desempregada. Então isso leva
acarreta também mais pessoas aí desabrigadas, sem lugar para morar. Então, como que nós podemos pensar, como nós podemos colocar isso na nossa cabeça, que a pessoa que está na rua, ela não deve ser alimentada, não, você não deve ajudar porque ela está lá porque ela quer. Não, ela não está lá porque ela quer. Ela está lá por causa do desemprego, né, da falta de políticas públicas sociais, né, educação, saúde, segurança, falta de governo, que nós estamos, bem dizer, né, sem governo, porque o seu Dória só está governando para os chineses. Então você vê que nós estamos aí nessa condição e o Brasil está passando por essa pandemia. Então, antes de nós falarmos qualquer coisa, antes de nós julgarmos, né? Antes de nós julgarmos qualquer coisa, vamos sondar ou prestar atenção naquilo que nós falamos. Se as pessoas querem ajudar, deixe as pessoas que, se você não quer ajudar, guarde o seu pensamento, a sua fala para você. Deixe aqueles que querem ajudar, deixe aqueles como folgaça, né? Como a Michelle Bolsonaro aí, que gosta, que quer, que faz isso porque tem altruísmo no seu coração. Então, deixa que essas pessoas façam o seu trabalho. E se você não gosta de fazer, continue com a sua arte, beleza? Gente, brigadão aí, tá? Deixa aí seu joinha aí, tá bom? E brevemente estaremos aqui de volta.